Bom dia, gente. Deu esse pique de luz aí, mas nós vamos começar a nossa EBD. Ela não está sendo transmitida agora, mas a gente vai gravar para colocar depois, porque a internet da igreja com esse pique deu um probleminha. Mas a gente não vai deixar de fazer a nossa EBD por causa disso, não. Fazendo no modo tradicional mesmo. Vamos orar para começar nossa aula? Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por mais uma aula. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos dando sabedoria, discernimento, entendimento, não apenas para entender por entender, mas que a gente possa entender para viver a nossa vida de acordo com a Tua vontade, louvando e engrandecendo ao Senhor, ó Deus, e fazendo aquilo que o Senhor quer e deseja. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, a aula de hoje é a aula de número 6. Eu não sei qual é a página na revista de vocês, porque eu estou com a revista do professor aqui. E vai falar sobre justificação, os justificados em Cristo. E o texto base para a lição 6, que é justificados em Cristo, é Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A gente vai ler um pouquinho, vai comentar, vai ler um pouquinho, vai comentar. Então Romanos 5 todo, do versículo 1 até o 21. Todos têm Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Romanos 5. Aí mexe a Bíblia e vem. Ah, tá. Romanos 5, a partir do versículo 1. No Novo Testamento a gente tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos 5. E diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Só até aí por enquanto, e depois a gente vai continuar. Então esse texto, ele vai falar de justificação. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente tem que entrar no assunto da entrada do pecado no mundo, na vida humana. Existem umas polêmicas aí, porque as pessoas vão dizer, o pecado não começou aqui na terra, porque se Satanás teve inveja de Deus lá no céu, é porque o Satanás já estava com pecado lá. Aí fica aquela questão, e aí, o pecado já estava lá no céu, tem pecado no céu, não tem pecado no céu, naquela época tinha e agora não tem, como é que vai ser esse negócio? Não vou resolver essa questão aqui. Então, aluguei esse prédio agora na sua cabeça, depois você vai pesquisar. A ideia é a gente falar da entrada do pecado na terra, na vida humana. Então, a entrada do pecado na nossa vida humana, na nossa realidade na terra, começou com quem, gente? Quem? Adão e Eva. Eu acho legal porque nesse texto aqui de Romanos 5, a culpa toda cai em cima do Adão, porque tem muita gente que fica culpando a Eva, né? Porque o problema foi a Eva, mas cai sobre a responsabilidade de quem? De quem Deus fez primeiro, e Deus colocou ali a sua lei, Deus falou para ele que foi Deus que falou primeiro sobre guardar o jardim, sobre cultivar, sobre proteger, sobre manter a terra, zelar por ela, ou seja, ele que errou ali, porque ele era o primeiro homem. E gente, Adão, ele tem um significado, né? Significa o nome dele humanidade,
E Adão, ele tem um significado porque ele é o primeiro ser humano. Então ele é a nossa, querendo ou não, a nossa imagem ali. Nós estamos em Adão antes de conhecer Jesus. Eu já vou explicar um pouquinho sobre isso. Então Adão é a nossa figura de ser humano. Então se essa figura de ser humano cai, todo mundo que vem depois dele vai cair também. Porque nós somos semelhantes a ele. Pastor, mas a gente não é a imagem e semelhança de Deus? Sim, em espírito, nós somos sim, nós temos qualidades que Deus liberou sobre nós. Mas nós somos igualzinho a Adão, corpo, alma e espírito. Igualzinho. Então Adão, ele peca, ele erra. Então esse pecado entrou no mundo por quê? O problema foi o fruto, gente? Ou o problema foi a desobediência? A desobediência. Por quê? Qualquer lei que Deus desse naquele momento, e essa lei fosse descumprida, o pecado entraria por aí. Então nós temos a história ali do fruto proibido, que não era para comer. Aí tem gente que fala assim, mas por que Deus botou aquela árvore lá? Tá, gente, não interessa. E se Deus mandasse você dormir, eu já falei isso aqui numa mensagem. E se Deus falasse para Adão e Eva que era para dormir 8 horas da noite? A serpente ia tentar do mesmo jeito. Ela fala assim, Eva, ou talvez Adão, meia-noite aparece um bicho que tu não conhece. Uma criação que Deus fez, que você só vai conseguir enxergar meia-noite. Mas Deus não mandou dormir 8 horas da noite? Vai ficar acordado meia-noite para quê? Está vendo como é que é a situação? Ia ter desobediência. Então assim, o problema não é o fruto, o problema foi a desobediência. Então o pecado entrou no mundo aí. Aí começou a transgressão. O que é a transgressão? Transgredir a lei. Eu sei qual é a lei, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu transgrido, eu firo aquela lei. Por exemplo, na sua casa tem lei. Muitas pessoas que eu vejo aqui são mães, né? Ou são tios, tias. Então, todos aqui somos filhos. E tivemos um lugar para ser criado, seja por mãe, pai, tio, avô, vó ou orfanato. Então, a gente estava em algum lugar antes da nossa vida adulta. Então, no ambiente onde a gente passou a nossa infância e adolescência, tinha regra, tinha lei, não tinha? Ou você podia fazer o que você queria? Você podia entornar uma lata de leite condensado sozinho. Não pode, tem lei. Então, se eu sei, minha mãe já falou que não pode, minha avó falou que não pode, a moça do orfanato falou que não pode, eu vou lá e faço, então eu estou transgredindo a lei. Então, o pecado, quando entra no mundo, ele entra em forma de transgressão. Eu tenho uma lei e eu desobedeço essa lei, mesmo tendo conhecimento dela. Então, quando o pecado entra no mundo, ele estraga a nossa relação com Deus. Porque a relação com Deus era uma relação perfeita. A partir do momento que o ser humano ele rompe com a obediência, ele rompe com a lei de Deus, então ele rompe o seu relacionamento com Deus, ele deixa entrar no relacionamento o quê? Dúvida, distanciamento, separação. Foi isso que o pecado fez, separou o ser humano de Deus. Além disso, o pecado, quando entra no mundo, ele estraga a relação o quê? Do ser humano com o próprio ser humano. Você acha que Adão e Eva, isso não está na Bíblia, estou conjecturando, é eu pensando. Você acha que Adão e Eva ficaram de boa depois que Deus apareceu, dando castigo para os dois? Tu acha que eles se olharam, se abraçaram e choraram? Ou tu acha que rolou uma DR aqui? Deve ter rolado uma DR feia, gente. A culpa é sua, e não sei o quê. Ou seja, o relacionamento do ser humano com o outro ser humano deu problema. E o relacionamento do ser humano com a natureza também deu problema, porque a partir do momento que Deus fala para o ser humano, para Adão, vai cuidar da terra, domina sobre os animais, a serpente chega e ele não domina a serpente, ele não domina a situação. Então ele abre um portal para que agora Satanás assumisse o controle das coisas como príncipe desse século, como príncipe das trevas, reinando na terra. Então é isso que o diabo faz. O Adão entregou de bandeja para Satanás, porque Satanás foi o tentador. Então, a partir do momento que Adão dá crédito à mensagem do tentador Satanás, então agora é ele que passa a governar. O homem fica desorientado, o ser humano fica desorientado e Satanás se acha livre para fazer o que quer na vida do ser humano. A Bíblia chama o Satanás de príncipe desse século, ou seja, deram autoridade para ele fazer a bagunça e a lambança que ele está fazendo. E talvez você pergunte, mas cadê Deus nisso? A Bíblia fala, gente, que Deus é o quê? Deus é justo.
Deus não é justo? Deus falou com quem para dominar a terra? Não foi para o ser humano? Não foi para Adão? Então a consequência vai ser para quem? Para ele. Deus não entregou a terra para Adão? Adão não fez besteira na terra? Agora quem é que vai ter que aguentar essa terra machucada, ferida, transtornada? É o próprio Adão. Mas Deus abandona a humanidade? Deus não pode pegar tudo e falar, tadinho, vocês erraram, vamos fazer tudo de novo. Não, agora você vai aguentar a consequência, eu vou te ajudar nesse processo. É aquela criança que faz aquela bagunça no quarto, e você deixa ela arrumar um pouquinho ali. Aí depois você aparece, vou te ajudar um pouquinho aqui, ó, bota ali. Ou você vai oferecendo mecanismos. Você não vai ali botar a mão na lambança, mas você vai pegar uma caixa, ó, essa caixa é o que você quer jogar fora, essa caixa é o que você quer que fique, essa caixa é os brinquedos que você tem que doar. Então você como pai, como mãe, como responsável, você entra na lambança que essa criança fez, oferecendo ali uma oportunidade de arrumação, de organização. Você está dando os mecanismos, é o que Deus fez. Deus chegou, olhou para a nossa bagunça, eu sei, vocês fizeram besteira, mas vamos arrumar isso aqui, eu vou dar um mecanismo para que vocês possam viver uma nova vida. Agora, entra nesse mecanismo, nessa nova direção que eu estou dando, quem crê, quem acredita. Deus não vai chegar na vida de uma pessoa que é totalmente responsável por ela, e Deus vai chegar, não, deixa eu assumir isso por você, calma lá. Existem ambas as partes aí, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua. Então a minha parte de entrar na sua história, de oferecer salvação por meio de Cristo, e eu, como Deus, estarei ali presente, em corpo com vocês, eu vou assumir a culpa por vocês. Então agora qual é a responsabilidade de vocês? É crer. Então quem crê, beleza, vai estar livre dessa condenação. Quem não crê, vai estar com a condenação. A própria Bíblia diz isso. Quem não crê já está condenado. Então, o pecado entrou no mundo e estragou isso tudo. Então, todo ser humano, quando nasce, já recebe um cartãozinho escrito, culpado. Todo mundo. Pastor, mas aquela criança é inocente. Nasceu no mundo. Tem até uns memes na internet, né? Por exemplo, criança nascendo na Suíça. Criança nascendo, sei lá. Aí criança nascendo no Brasil. A criança já desespero. Aí tem até uns memes falando isso no Rio de Janeiro, né? Tem um cara que faz isso, né? Falando, ele escuta, ele finge que é o bebê, né, dentro da barriga, e escuta a conversa dos pais. Engarrafamento na linha amarela. Onde é que meus pais estão indo? E não sei o quê. Vamos para nossa casa em Belford Roxo. E aí o bebê chora. Não aguento mais, não sei o quê. Tem esses memes. Ou seja, meu querido, não importa o lugar que você nasceu, seja, sei lá, na Suíça, na Austrália, no Japão, na Angola, no Brasil, na Colômbia, não interessa. Você nasceu nesse mundo, você já recebe uma herança, culpado e condenado. Todo mundo já nasce condenado. Aí quando essa pessoa que está condenada crê em Jesus, o que a palavra de Deus diz? Que o escrito de dívida é rasgado. Se o escrito de dívida foi rasgado, é porque tinha uma dívida. E tu contraiu essa dívida desde quando? Tu nasceu. Não quisesse receber condenação na terra, não nascia. Mas nasceu, apareceu nesse mundo, já tem lá uma dívida, já acordou, já nasceu com dívida. E uma dívida que tu não consegue pagar. Aí você acha que essa situação financeira que você está passando é o fim do mundo? Meu querido, fim do mundo é viver sem Cristo. Fim do mundo é não andar com Cristo. Porque tu já nasceu com uma dívida que tu não consegue pagar. E o Senhor assumiu essa parte para você. Agora a responsabilidade é nossa de manter a nossa crença nele. Crendo que não estamos mais condenados. Amém, gente? Até aqui? Deu para entender alguma dúvida? Alguma pergunta? Não tem? Então vamos falar sobre justificação. Gente, alguém sabe o que é ser justificado? O que é a justificação na Bíblia? Por que está dizendo assim, vocês foram justificados com Deus mediante a fé e agora nós temos paz com Ele? O que significa essa justificação? Alguém tem ideia? Pode falar. Calma aí, gente, um por vez. Justifica pelo sangue, pagou o preço.
Então aí tem mais algumas ideias aí. Gente, não tem negócio de certo e errado não, aqui são chuva de ideias, vamos lá. Teve Jesus assumindo aqui, que a Celi falou. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fechamos a cota. Eu quero explicar, gente, da melhor maneira, para que a gente possa sair daqui entendendo. E não mais ter dúvida contra esses termos na Bíblia, né, que a gente encontra. E já vou fazendo aqui a dobradinha, né? Vai aprender mais sobre esses termos na classe de doutrinas batistas que a gente está lançando no site da nossa igreja, e todo membro é obrigado a fazer essa classe de EBD online lá, EAD. Se você está aqui, tudo bem, mas a ideia é que você também faça lá essa classe para a gente poder nivelar todo mundo na mesma fé, no mesmo propósito. Bom, ser justificado é ser declarado justo pelo Senhor. E como a Célia falou, Jesus já fez esse trabalho. A culpa era de Jesus pelo que aconteceu no mundo? Não, mas ele assumiu a culpa. Então, quando Jesus assume a culpa, Deus, quando olha para a gente, ele não olha mais primeiramente o Adão. Ele olha para quem agora? Jesus. Porque Jesus nos salvou, é como se Jesus entrasse na nossa frente, tivesse ali uma lista, um pelotão aqui, ó, uma fila. E aí está lá, esse aqui, cara de Adão, condenado. Esse aqui, cara de Adão, condenado. Esse aqui, cara de... Jesus. Só que não é o que você faz. Porque aqui está dizendo, o apóstolo Paulo coloca lá no versículo 8, né? No versículo 9, talvez por uma pessoa boa alguém tenha vontade e coragem de morrer. Mas agora que nós somos justificados, ou seja, Deus já nos amava quando éramos pecadores, ainda mais agora justificados. Aí talvez você lê isso aqui, está vendo? Eu fiz uma coisa boa para o Senhor, está vendo? Eu entrego meu salário para o Senhor, está vendo o que eu fiz? Meu querido, você não foi justificado pelas coisas que tu faz não, já está errado. Não preciso fazer uma média com Deus. Infelizmente, nós fomos criados nesse entendimento religioso no nosso país, de que as boas obras te justificam. Boas obras não te justificam. Até porque Deus não olha somente para as boas obras, mas olha também para a intenção delas. Se você está fazendo isso com intenção de se promover, ela não te justifica mesmo. Eu vi um cenário na internet que eu achei bem interessante. Assim, gente, eu respeito todas as religiões, e talvez eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar escandalizados. Eu admiro a coragem e a força que as pessoas fazem na religião delas, tanto na nossa, que é a religião evangélica, quanto nas outras. Eu celebro a liberdade religiosa, por mais que eu entenda que aquele caminho ali não era o ideal para aquela pessoa. Mas eu admiro assim quando as pessoas se empenham, né, naquilo que elas fazem. Eu falo assim, gente, elas se entregam, às vezes a gente não se entrega para o Senhor. A gente conhece a palavra, conhece o quê, mas às vezes eu olho pessoas fazendo costura, roupa, não sei o quê, mantém um ritmo ali, às vezes, que nas outras religiões também tem jejum, tempos de consagração, que você tem que raspar a cabeça, e tem esse negócio todo, e as pessoas ficam cumprindo aquilo. Eu celebro isso quando eu olho. Eu falo, gente, aquela pessoa está empenhada, é um exemplo. Mas eu oro para que ela conheça a verdade, para que ela coloque todo esse empenho para o Senhor. Mas eu celebro isso, assim, a liberdade religiosa que as pessoas fazem. Quando eu vejo um tipo de manifestação de fé, eu falo, gente, aquela pessoa acredita tanto naquilo que ela está fazendo. Eu vi um vídeo esses dias em que está passando um caminhão e tinha atrás, não é um caminhão, é um carro grande, e atrás tinha um espaço ali, e tinha a imagem de uma santa, que era a padroeira de uma cidade. Só que, gente, eles passaram por um túnel, acho que era um viaduto que passava em cima, eles não calcularam muito bem. A cabeça da santa não ia passar, da imagem, né? E aí ela cai para trás. Do nada do vídeo, todo mundo fica aquele, gente, parecia cena de filme. Aparece um cara, do nada, correndo, e ele consegue pegar a imagem. E eu falei assim, que isso, cara? Esse cara é a MacGyver, não é possível, né? Do nada aquele cara aparece, e ele consegue, e a imagem não cai, não quebra, cai no colo dele assim. O cara deu a vida, ele cai no chão para poder segurar. E eu fui ler os comentários, e aí uma pessoa comentou assim, nossa, esse aí já partiu daqui direto para o céu. Olha, esse aqui já tem presentes na eternidade para ele. Com certeza vai ter um lugar especial. Olha o nosso conceito de religião no nosso país, e a gente infelizmente traz isso para a nossa religião evangélica, tá?
Ah, porque eu sou dizimista e ofertante, como se isso te desse alguma coisa para você ter uma casinha no céu. Então esse entendimento de que nós somos justificados, ou seja, declarados por Deus que nós somos justos por alguma obra nossa, ou porque a gente é decente, gente, está errado. Por mais que você tenha um comportamento decente, você já nasceu com uma dívida que você não consegue pagar. Alguém teve que morrer e assumir a sua culpa. Então não vá se achando bam da história, não. Pode falar, Ciri. Isso. Precisou. Sim. Sim. É. Cara, é desse jeito. A Celi está falando aqui da história de Cornélio. Era um homem bom, decente, mas faltava o quê? O principal, Jesus na vida dele. E ele reconhece Jesus como seu único, suficiente Salvador. Ele percebe que tem algo ali que não está completo, por mais que você tenha boas obras. Então, gente, agora falando sobre justificação, é uma declaração que Deus faz dizendo que nós somos justos e não por uma boa obra nossa, tá? Então, eu gostaria de falar com vocês aqui, a palavra justificar no nosso conhecimento, por exemplo, você está no seu trabalho, a Celi, por exemplo, trabalha fora, Márcia também trabalha fora. Então, quando você falta o seu trabalho, então você tem lá o xizinho lá que você faltou. Aí você vai ser o quê? Descontado do seu salário daquele dia, porque você assumiu o quê com a empresa? Um contrato. Você assinou um contrato. Trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado, tem lá os dias de tal hora a tal hora. Se você não vai naquele dia, você é descontado. Agora, tem um jeito de você não ser descontado, que é a falta justificada. A falta aconteceu, mas você deu uma justificativa, você deu uma declaração, você falou, explicou que você não pôde estar naquele dia. E aí tem um documento que você vai apresentar, eu devia ter trago, né? Mas sei lá, o atestado médico. Você vai apresentar o documento, ó. Olha, eu não vim, não é porque eu estava vendo Netflix em casa, não. Eu não vim porque eu fui ao médico, não pude. E o médico me liberou 3 dias. Você justificou sua falta. Quando a gente vai votar também não tem esse negócio? Você falta lá na votação, na eleição, mas você pode justificar o seu voto, de você não ter ido. Mas isso não apaga do seu histórico que você faltou. Preste atenção nisso, tá, gente? A sua falta está computada. A diferença é que ela foi justificada. Você chegou lá e deu uma declaração. Olha, está aqui a explicação que eu não vim. Então, você não será descontado do seu salário pela justificativa. Mas no seu histórico está lá, faltou naquele dia. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Todo mundo nasce condenado. Não tem como você apagar isso da história. Que você tem uma dívida com o Senhor. Está escrito lá. Está marcado na história. Você nasceu depois de Adão. Você não consegue se salvar sozinho. Não está lá marcado. Está ali, ó. Nasceu. Já deu ruim. Agora, qual a diferença? É que Deus tem o quê? O documento para declarar que você agora é justificado. É uma declaração de Deus dizendo que você está justificado. No seu histórico está lá, nasci condenado. Mas agora o Senhor colocou ali, ó, um asterisco lá, ó, mas está justificado. No seu histórico você vai ter um monte de pecado. No seu histórico você vai ter o seu passado. Não tem como apagar isso da sua história. A parte que você viveu sem Deus. Só que Deus vai olhar para o seu histórico e vai estar lá. Falta justificada. E quem justificou? Quem deu o documento? Quem deu o atestado que justifica essa pessoa? Jesus Cristo. A preço de quê? De sangue. Ele assumiu uma coisa que nem era para ele assumir. Mas ele falou, não, pode justificar isso aí. Eu assumi a lambança que esse fez. Ah, mas por quê? Ele creu. Estava disponível. Estava disponível o atestado. Mas para ter o atestado tem que crer. Entregar a vida para o Senhor Jesus.
Não é dizer que você creu numa história. Eu creio na história de Jesus, é tão bonita. Não é crer de verdade, entregar a tua vida toda. Eu creio e eu entrego minha vida. Ah, é? Então tá aqui, ó, o documento está aqui liberado, então você pode, está justificado. Se fosse assim, seria, visivelmente, né, gente, seria mais fácil. Mas a nossa justificação acontece pela fé. Fé. Então isso vai o quê? Mandar e comandar nos meus dias. A maneira que eu vivo vai dizer se eu fui justificado ou não. Porque não tem como Deus fazer uma coisa e a gente não demonstrar isso agora com as obras. Agora a sua vida decente não é porque você, não, eu sou decente porque não. Eu sou decente porque Jesus me ensinou a ser decente. Então você vai mostrar agora como é que se vive com Cristo. A nossa vida é essa resposta. A nossa vida é um documento vivo desse atestado. Pode falar, Celine. Aham. Meu Deus. Sim. Isso aí. Isso aí. É isso, cara, que legal. Sim. Gente, eu amei o exemplo da Celi. Porque tem muita gente que é assim, né? Ah, eu sei que eu estou em dívida com Deus, mas Deus me entende. Ah, é só eu botar um louvor da Aline Barros aqui. Eu já acordo ouvindo Fernanda Brum. Eu faço oração do Bispo Leandro no YouTube. Eu já, sei lá, eu oro a prece das 6. Eu já, entendeu? Eu estou me automedicando. Eu vou juntando tudo que eu posso. O Ave Maria com a mesa branca, o tambor e a oração. Pronto, eu estou me automedicando. Porque tem gente que é assim, gente. Tem gente que é assim. Ora aqui, reza ali, faz não sei o quê, vai para lá, vai para cá, faz não sei o quê. E tem crente que é assim também, tá? Está se automedicando, não está salvo não. Está crente porque falou no IBGE que é evangélico. Mas crente não é. Deus deve olhar assim, está faltando. Não deu documento ainda para essa pessoa aqui. Ela está se achando, né? Está se achando a médica. Está se achando a pessoa que pode se automedicar. Eu não liberei documento, não creu ainda. Está fazendo por reputação, está fazendo porque foi criado na igreja batista, está fazendo porque os pais eram crentes, porque a avó era crente e acha que é crente também. Mas não dei documento para essa pessoa aqui não. Então a gente não tem que parar com esse negócio também, de achar que são as nossas coisas e tal. Tem que ter a comprovação que você é salvo, essa comprovação está em Cristo e ela é feita pela fé. Pastor, mas como é que eu vou crer nisso? Alimenta a tua fé. E alimentar a fé a gente sabe. Ah, pastor, você não sabe. Tu sabe alimentar a tua fé. Você sabe sim. Quando você está com fome, e você crê que você está com fome, e você tem fé que você está com fome, você fica alimentando a tua fé. Ah, quando eu chegar em casa eu vou comer. Ah, mas tem um misto quente não sei aonde. Ah, tem a pipoca da Cinelândia, eu vou comprar lá. Ah, porque tem a torta de não sei o que. Você alimenta a tua fé. Ah, eu vou comer quando eu chegar em casa, não sei o que. Isso é alimentar a fé. Você está alimentando a sua fé. De que você está acreditando que você vai ser daquela reunião ou do culto e você vai almoçar. Você fica alimentando. Ai, Celi e Kleber aqui, que são namorados, né? A Celi, não, porque o Kleber falou que vai me levar no Outback. Ai, meu Deus, estou esperando aquele dia. Está alimentando a fé dela. Joguei uma bomba agora para o Kleber, né? Não, porque o Kleber me prometeu um jantar à luz de vela e não sei o quê. E aí a Celi está o quê? Alimentando a fé dela. Não, porque ele falou que vai fazer um jantar à luz de vela. Eu já estou me preparando. Olha a fé aí, ó a fé. Eu vou fazer meu cabelo. Porque ele falou que vai me levar para o jantar à luz de vela. Então eu vou fazer meu cabelo, eu vou fazer minha unha, eu vou comprar um perfume da Natura com alguém, eu já vou me perfumar, já separei a roupa. Você está alimentando o quê? A fé. Como é que eu vou crer que o Senhor me salvou, me libertou, me justificou? Eu tenho que alimentar essa fé. Senhor, eu já estou me preparando, tá?
a minha vida é tua, oh, eu creio que o Senhor vai voltar. Então a maneira que eu vivo mostra e expõe que eu sou um justificado por Cristo, é pela fé. Amém, gente? Até aqui? De boa? Alguma dúvida? E aí o justificado, ele consegue passar pelas tribulações. Está dizendo aqui que a tribulação, a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, experiência produz esperança e a esperança não nos decepciona. Talvez você está cansado dessa tribulação já, né, irmão? Né, irmã? Tá difícil essa tribulação, né? Mas a palavra de Deus diz que a tribulação, ela vai produzindo você o quê? Experiência. Aí talvez você fale assim, Senhor, eu já estou cansado de ficar experiente nisso já. Já estou experiente demais em tribulação. Só que a tribulação, eu esqueci o termo técnico dela, assim, a palavra original. Só que a tribulação, ela tem um entendimento, essa palavra, eu não vou lembrar agora aqui no grego, mas eu estava na ponta da língua, que é de fato causar um tremor doido na gente mesmo, para moldar o coração. Então a tribulação é um mecanismo de Deus, que Ele permite para que o nosso coração seja moldado, para que a nossa vida seja transformada e a gente tenha experiências com Ele e experiências de vida, para não ter que olhar para trás de novo e sentir falta daquilo que foi embora. Experiência que você vai ter. Então, por exemplo, eu tenho passado por algumas tribulações, e eu olho e falo assim, eu não estou mais aguentando isso não. Mas quando eu olho para trás e percebo todas as outras tribulações que eu já passei, eu vejo, meu Deus, olha só o caminho de maturidade que eu já segui até aqui. Tem coisa que eu fazia que eu não faço mais. Tem coisa que eu interpretava que eu não interpreto mais. Tem coisa que eu falava que eu não falo mais. Mas para eu chegar onde eu estou hoje, que ainda tem muito ano-luz também para eu poder continuar caminhando, mas o Daniel de hoje passou por muita tribulação no passado para ser o que é hoje. E Deus ainda vai permitir outras tribulações, porque Deus quer que a gente esteja, olha o termo que a Bíblia usa, né? Estatura de varão perfeito. O que é isso? É chegar à perfeição. E o que é chegar à perfeição? Parece uma coisa meio abstrata, não é abstrato não. É ser como Cristo é. Para eu ser como Cristo é, eu tenho que passar por tribulação. Ah, mas Deus não tinha outro mecanismo? Meu querido e minha querida, quem foi que trouxe tribulação para essa terra? Adão e Eva. E essa tribulação que Adão e Eva trouxe não era para transformar o coração não, é para morte. Morte física e espiritual. Deus só usa o que o diabo trouxe como salário do pecado, agora é usado o quê? Para a glória dele. Ah, a morte traz medo para vocês? Mas foi Deus que trouxe a morte para essa terra, gente? Não. Em nenhum momento em Gênesis está escrito, eu criei a morte e vi que isso era bom. Não está escrito isso lá não. A morte é o salário do pecado. Foi o homem que trouxe para cá, o ser humano que trouxe isso. O medo, a desconfiança, os sentimentos ruins, a disputa, a competição. Quem trouxe isso foi o ser humano. Aí o que Deus faz? Deus vai usar a lambança que a gente fez agora como exemplo, e Ele vai ressignificar. A morte traz medo para vocês, mas agora eu vou mudar isso aí. A morte agora traz vida. Tem que morrer para viver. Deus é demais. Ele pega um negócio que era para dar problema, ele resolve falar, agora, isso aqui você está com medo disso? Agora você não vai ter mais medo não, isso aqui vai trazer vida. Ah, você não está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu morrer para você entender. Ele morre e ressuscita. É isso que acontece quando você vive em mim. Você vai morrer, mas assim como eu ressuscitei, você vai ressuscitar também. Cara, Deus é demais. Ele pega a tristeza, ele pega a tribulação que a gente mesmo trouxe, essa bagaça toda para cá. Ele pega isso e ressignifica. Agora a tristeza é para arrependimento. Está triste? É o Espírito Santo trabalhando em você para você se arrepender. Porque tristeza, de acordo com o diabo, como está lá em 2 Coríntios, é para morte, é para depressão. Mas a tristeza, segundo Deus, é para arrependimento. Então está triste? Não fica só nessa tristeza não. Isso tem um propósito. É o Espírito Santo trabalhando para você mudar. Deus é maravilhoso. Aí ele pega a tribulação, que é para deixar a gente, né, sempre cansado, desanimado, não sei o quê. O que Deus faz? Meu querido, não foge de tribulação não. Tribulação vai produzir experiência. Tu vai ser uma pessoa experimentada. Vai parar de ficar de dói aqui, mimimi aqui, vai parar de ficar chorando pelos cantos. Pode falar, Celine.
É isso aí. Bota o couro grosso, transformar a gente. Ficar com um lombo pesadão, calejado, não é ficar uma pessoa medrosa, não sei o quê. Não, Deus transforma a gente. E essa experiência, gente, olha o que ela vai trazer para a gente, né? A tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não nos decepciona. Ontem, eu passei por uma situação que não trouxe, que me fez esquecer um pouco a esperança. Ontem eu estava me preparando, fazendo algumas coisas, não sei o quê, e aí aconteceu uma situação que eu falei assim, Senhor, meu Deus, eu estou cansado de tanta experiência, eu não quero mais experiência nenhuma. E eu passei uma semana passada, assim, inteira falando isso para Deus. Falei, Deus, que saudade do meu Egito. Eu estava sentindo falta do meu Egito. Estou sentindo falta dos meus alho poró, mesmo lá, meus apanhando, sofrendo. Nossa, mas agora parece que eu estou na tua mão, parece que eu estou numa peneira que o Senhor não para de sacudir. Era melhor ficar pelo menos parado para apanhar. Agora, balançando e apanhando, não está dando não. Falei, Senhor, eu não quero, estou com saudade do meu Egito. E eu falando com Deus, não sei o quê, aí Deus fala, para com isso, não sei o quê, e Deus confirma a coisa, Deus manda. Deus é muito misericordioso comigo, gente. Eu acho que Deus tem muita paciência, assim, extrema. E vai falando coisas. Aí gente que manda mensagem, falando assim, pastor, ouvi essa música e lembrei do Senhor. Aí quando eu escuto a música, parece mesmo que esse dia. Falei, meu Deus, é Deus mesmo. É Deus fazendo as paradas. Eu falei assim, meu querido, começa a enxergar a esperança. Aí ontem aconteceu uma situação que eu falei assim, não, Deus, de novo isso. E aí, eu olhando só para a tribulação, né? Só para a tribulação. E aí teve um momento que Deus falou assim comigo, por que você não olha para a esperança? Porque a esperança não decepciona. A sua esperança sou eu. Eu já falei um monte de coisa com você, e essa situação não anula o que eu já falei. Só faz parte do processo, da sua tribulação, para você ser experimentado. Olha para a esperança. Falei, é mesmo, né, Deus? Aí eu, 4 horas da manhã, falando, é verdade, Deus. É isso aí. Aí já veio uma música da Ludmilla Ferber na minha cabeça. Não negocio a visão, não negocio a unção. Deus nos fez sonhar com multidões e nos levará a conquistar todas as nações. Já fui dormir já no manto, porque o fogo, o calor já se encarrega de fazer. Então fui dormir no manto, crendo nessa palavra. Deus deu visão, não vou negociar a visão que Ele deu, não vou negociar a unção. São tribulações que você vai passar, mas não negocie o que Deus já te deu e já falou, já reafirmou, já confirmou. Não negocie isso por causa de um momento de tribulação. Porque a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz isso, que a nossa tribulação é leve e momentânea. Gente, quando eu falei assim, você está zoando com a nossa cara, né? Mas é leve e momentânea. Por que é leve e momentânea? O que é a sua tribulação em relação à eternidade? Me diz aí. O que são 90 anos de vida para uma eternidade? Pode falar, Lucas. E sim. É leve momentâneo. E mesmo ele tendo uma vida difícil, e ele fala disso também para ele, que é leve momentâneo, porque, gente, comparado ao que o Senhor tem para nós, o que a gente tem vivido nessa terra é leve e momentâneo. São praticamente, eu vou aqui, gente, chutar no alto mesmo, são 90 anos de vida, para quem consegue chegar, então assim, estou botando bem lá no alto mesmo. Vamos botar lá, 100 anos de vida, que você possa ter. Em relação a uma eternidade, 100 anos é leve e momentâneo. E uma eternidade não se compara. O que você vai viver de bom na eternidade não se compara com o que você está vivendo nessa terra. É leve e momentâneo. Mas só vai chegar lá quem for justificado, quem tem o documento, quem tem o atestado, assinado com sangue, escrito Jesus Cristo. Então eu preciso crer nisso. Amém, gente? Até aqui também? Amém. Tem mantido acesa a sua esperança? Aí pensa aí. E para a gente finalizar nosso IBD, a revista, a gente não sigo muito a revista, porque assim, quer dizer, eu sigo. Mas eu não fico lendo, porque ler você pode ler em casa.
E a revista ela finaliza com um assunto que eu achei bem interessante, que é a diferença entre Adão e Cristo. Porque Adão representa toda a humanidade. E uma palavra que eu vi ontem, acho que eu li, não sei se foi na revista ou foi num comentário, que Adão, ele prefigurava, é como se fosse uma maquete, um boneco, daquilo que viria em perfeição e glória, que é Jesus Cristo. Então nós somos descendentes de Adão, então a gente está ali nessa maquete, mas Deus não quer apenas liberar a ruá, que é a experiência de vida, a vida mesmo, o fôlego. Deus não quer só dar isso para você. Ele quer dar vida espiritual e eterna. É diferente. Coisa que Adão rompeu. Eu gosto de explicar uma situação aqui, gente. Deus criou o homem, eu acredito na tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Quando Adão peca, o corpo permanece, a alma permanece. Porque Deus fala assim, se você comer desse fruto, você vai morrer. Adão morreu imediatamente depois de comer o fruto? Não, isso é a misericórdia de Deus. Mas o que morreu ali? O espírito. O espírito de Adão, o espírito humano já não tem mais conexão com o céu. Isso foi imediato. Adão mantém o corpo, mantém a alma. O que é a alma? É o intelecto. Seu cognitivo, falar, pensar, raciocinar, é a alma. Mas o espírito foi bloqueado o sinal. É como se alguém pegasse ali e cortou o sinal do espírito do homem com o espírito de Deus. Então todo ser humano já nasce com seu espírito morto. Por isso que a Bíblia diz, é necessário nascer de novo. Aonde? No Espírito. Jesus falou isso em João 3. Quem não nascer na água e no Espírito, não pode ser filho de Deus. Essa água não é batismo. Essa água é purificação. E quem é que nos purifica? Quem é que nos ensina a andar em santidade? É Espírito. Jesus só usa 2 termos para o Espírito Santo, água e Espírito. O corpo permanece, a alma permanece, mas o Espírito está morto. Então o nosso Espírito, ele é recriado quando nós cremos em Jesus Cristo. E agora, quando o nosso Espírito é recriado, agora sim nós temos condições de sermos o quê? Parecidos com Jesus. Porque Jesus é o quê? 100% homem e 100% Deus. Significa o que agora para a gente? Que mesmo eu sendo um ser humano normal, eu posso agora caminhar tendo uma relação com o céu. Não estou dizendo que a gente vai ser Deus, não. Mas que Deus agora tem foi acesso liberado de novo. Nós ligamos ali o Espírito. Deus ligou de novo com a nossa crença. Agora Ele vai passar coisas do céu para nós. Não tem dia que você acorda, quando você está lendo a palavra, quando você ora, não parece que tu está, gente, viajando assim no Espírito, você fica doidão. Não sei se vocês têm essa experiência. Você fala a coisa e acontece, você sabe o que a pessoa está passando, parece que Deus te abre uma visão assim doida. Tem gente que vê coisa, tem gente que vê guerra espiritual. Deus tem isso liberado para a gente, no Espírito, não é na alma, não é no corpo, é no Espírito. Não são nas emoções, emoções estão na alma, é no Espírito. Deus tem isso para a gente, liberado. Mas vai viver quem se enche do Espírito Santo. Adão rompeu com o Espírito. Então todo mundo que é igualzinho a Adão, está com o Espírito rompido. Agora quando nós nascemos em Cristo, agora a gente fica parecido com Jesus, porque Jesus tinha livre acesso com o céu. Estava passando ali direto, ali, Wi-Fi conectado, sem interrupção nenhuma. Os judeus, os fariseus pensando, Jesus já respondia, eu sei que vocês estão considerando sobre isso, cara. Isso é loucura, mano, que doido, cara. Os fariseus pensavam e Jesus já respondia, trazendo a resposta para a dúvida deles que estava no interior. Pastor, não tem como a gente ser assim não. Claro que tem. Porque agora você tem o Espírito Santo conectado com o teu Espírito. Então tem hora que você vai estar em ambientes que o Senhor vai permitir que você saiba o que está acontecendo na cabeça do outro. Deus vai te dar esses discernimentos espirituais na hora. Palavras que você nem sabe. E Deus vai mandar você fala isso. E era exatamente o que o outro estava pensando. Gente, isso é conexão com o céu.
isso não é espiritismo, isso não é macumba, isso não é magia, é a realidade do céu na terra. Mas a gente banaliza, como se fosse somente uma experiência emocional. Não, não é isso não. As religiões podem fantasiar isso. Satanás pode iludir, ele pode pegar as coisas que Deus faz e fazer falsificado. Jesus é a marca de verdade, o diabo é o camelô que vende falsificado. É igual, é quase. Prega igual, fala igual, se comporta igual, faz boa obra igual, mas é falsificado. Porque nós somos provados no fogo. Vem a tribulação, quero ver quem vai ficar de pé. A tribulação, ela mostra isso, é provado no fogo. Crente é provado no fogo. Porque se for falsificado, cai. É provado no fogo. Por isso que Deus permite tentação. Deus não tenta ninguém, mas Ele permite. Provado no fogo. Vamos ver se é homem de Deus de verdade mesmo. Vamos ver se é mulher de verdade mesmo, de Deus. Mulher de Deus, homem de Deus. Provado no fogo. Quem é do diabo, gente, é falsificado. Não vai se arrepender. Não vai ter nem a cara lavada para dizer que errou. E às vezes quando faz, é mais para dar aquela amaciada. E para dizer que a reputação está em dia. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas tudo bem. Mas está na hora da gente religar, nosso espírito já está recriado. Para você que é convertido, já está recriado. Mas usar isso todo dia. A palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. O justificado, aquele que é declarado justo pelo Senhor, não consegue andar longe dele não, gente. Como é que alguém justifica a tua falta e você não consegue conversar com ele? Não tem cabimento isso. Como é que você fica sem orar um dia? Não tem, cara. Ele assumiu tua culpa. Era para tu estar condenado. Ele chegou para você, entrou e marcou lá, justificado. Eu não vou falar com ele um dia. Eu não tenho prazer em falar com ele um dia. Eu não vou ler o recado que ele me passou. E Deus fez uma carta de amor para a gente não lê a cartinha dele. Quando você está apaixonado, você fica lendo aquela carta 1000 vezes. Quando eu namorava a Angélica, era a época do Orkut. No Orkut você tinha negócio de depoimento, você podia deixar na página da pessoa um depoimento. E aí quando a Angélica escrevia alguma coisa lá de depoimento, gente, eu ficava lendo aquilo todo dia. Eu era apaixonadão, não sou pela minha esposa. E eu ficava lá toda hora lendo. Aquele negócio, idiota, gente. E aí todo dia eu acordava, entrava no Orkut e ficava lendo o que a Angélica escreveu. Vê se tem um recado novo, mas você ficava ali já, lendo aquela carta, tu já ficava de novo ali, renovava o amor de novo, renovava a paixão de novo, e você ficava lendo, e você não se cansava de ler os e-mails, você não se cansa de ler. Como que você vai se cansar de ler a Bíblia, meu Deus? É a cartinha de amor do Pai para a gente. Como é que eu não vou ler? Ele justificou a minha falta. Aí ele falou, tem um presente para você. É o quê? É uma cartinha de amor que eu escrevi. Mas tem 66 livros. Não resumi muito não. Mas não precisa ler de tudo de uma vez. Vai a gotas homeopáticas mesmo e vai se alimentando disso. Mas é de presente para você. Toda vez que você se esquecer do quanto eu te amo, leia. Toda vez que você esquecer da esperança, leia. Toda vez que você achar que você está mergulhado nas suas tribulações, leia. Toda vez que você achar que você é mais Adão do que Cristo, leia. Deixa eu fazer isso com você. É Deus falando com a gente. Adão trouxe condenação. Jesus trouxe salvação. Gente, eu quero terminar aqui agora, tá? Porque isso aqui é importante. Adão representava toda a raça humana. Logo, toda a raça humana, toda a humanidade pecou em Adão. Pastor, o pecado é dele, por que eu herdei? Tu vai reclamar se o seu pai e sua mãe, tendo ali uma característica bonita no corpo,
sei lá, porque a padrão de beleza, olho azul. Aí tu nasceu com olho azul, tu vai reclamar? É porque eu nasci com olho azul, queria nascer com olho tão. Quando é coisa boa que tu herda, tu não reclama. A gente vai herdar coisa. E toda a humanidade herdou de Adão o pecado. Então, assim que a humanidade peca, todo mundo que vem depois, que é humano, já nasce pecador. Nós pecamos em Adão. Cristo é um modelo de humanidade restaurada ao propósito original. Então, todo mundo que vive em Cristo vai viver essa restauração. Jesus não traz salvação para todos. Não é para todos. Não é. Porque se Adão pecou e todo mundo pecou, então quando Jesus vem, então todo mundo tem que ser salvo. Não. Negativo. Vou dar um exemplo bem tosco aqui. Eu gosto dos exemplos toscos, porque a gente não consegue esquecer. Vamos imaginar que você tem 3 irmãos. E todos herdaram o vício do álcool do pai. Todos os irmãos. Você e mais os 3. O pai chegava bêbado em casa, agora você é adulto, você chega bêbado em casa, seu irmão também, sua irmã, todo mundo chega bêbado em casa. Todo mundo herdou isso do pai. Só que você se converteu, ou você entendeu que a bebida não é para você entendeu que isso mais prejudica a sua saúde do que outra coisa, então você procurou um Alcoólicos Anônimos, você deu o seu jeito de vencer o seu vício, você venceu isso. O benefício que a sua saúde está recebendo com a sua mudança de atitude, vai também de graça para os seus irmãos ou ela é só sua? Ela é só sua. Quem foi que resolveu o problema? Não foi você? Não foi você que creu que dava para viver sem esse vício? Por que seus irmãos vão ganhar de tabela o mesmo exame médico que mostra que seu fígado está bom e o deles está ruim? Mas a gente tinha que herdar também. A gente é sangue, irmão de sangue. Jesus é nosso irmão. E foi ver aqui como homem. As pessoas querem herdar de Cristo, querem herdar de Jesus. Só que para que você possa ter essa salvação, eu preciso estar nele. É uma decisão individual e intransferível. Então, quando o Adão peca, todos nós pecamos. Quando Jesus vem trazendo salvação, alguns, somente alguns, é que vão receber a salvação, porque creram. E a palavra de Deus é categórica nisso. João capítulo 1, versículo 12, o que está escrito lá? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todo ser humano que nasce nessa terra já nasce filho de Deus? Não, a gente aprendeu que todo mundo já nasce condenado. Mas se torna filho de Deus quando eu recebo Cristo. Então o benefício da salvação, ela é para alguns, não é para todos. Mas Deus quer que todos se salvem? Claro. Nós não somos presbiterianos. O presbiteriano acha que Deus vai pegar só alguns porque Ele quis e vai jogar outros no inferno porque Ele quer. Eles têm aí a interpretação da questão da eleição. Para eles é assim. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que Deus deseja salvar a todos. E Deus tem a sua presciência. Ele sabe tudo, Ele é onisciente. Presente, passado e futuro. Então Ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Agora, o acesso é liberado a todos. O acesso à salvação é para todos. Mas a salvação, infelizmente, não é para todos, porque nem todo mundo vai entrar nesse acesso. É como se alguém estivesse falando para você: tem um presente para você, na saída você pega, e você não pega o presente. O acesso para o presente você tem, mas você não pegou. Então você não vai ter o benefício daquele presente, você não pegou ele. Aí você vai ouvir histórias das pessoas que pegaram. Nossa, muito bom, peguei aquele presente, não sei o quê. Mas vai ter uma hora que você não vai ter mais chance de pegar esse presente. Mas todo dia, a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Todo dia, todos os dias, o ser humano recebe a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Deus deseja que todos se salvem. Pastor, e aí o nosso trabalho como igreja tem que seguir o mesmo ensejo de Deus. O nosso desejo, como igreja, como pessoa de Deus, como filho de Deus, é que todos
se salvem. Eu não posso ir para a rua, olhar para o estereótipo de um, esse aqui não vai dar não, esse aqui é para o inferno garantido. Não, esse aqui é caldeirão do capiroto, assim, ó, direto, cartão direto para lá, a passagem, não tem como. Não, esse aqui pelo menos assim, vai ficar na portaria do inferno, vai pegar o ar-condicionado de fora e o calor de dentro, mas vai para lá também, porque tem crente que é assim, olha para o estereótipo do outro, e já fica definindo, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse não sei o quê, esse não sei o que lá. Aí um dia eu ouvi de uma irmã presbiteriana, que tinha uma pessoa que tinha feito algum pecado, alguma coisa, e aí se converteu, aí ela escreveu assim, mas ele não tem cara de escolhido. Meu Deus, Deus não te deu esse negócio não, mulher, para tu ficar sabendo quem é escolhido e quem não é, só Ele sabe. Qual é o papel da igreja? Desejar que todos se salvem, pregar para todos, falar de Jesus para todos, espalhar a boa notícia para todos, para que essas pessoas também tenham a chance de serem o quê? Justificadas. Eu estou vendo o outro faltando, se automedicando, como a Celi falou, eu tenho a resposta, eu posso falar, meu querido, passa lá, o documento, ele pode te dar um atestado para justificar a sua falta, rasgar a sua dívida. Meu querido, para de se automedicar com seus entendimentos, com as suas compreensões. É só passar no médico Jesus, ele vai te dar o atestado. E vai assinar com o sangue dele. Esse é o trabalho da igreja, como justificados. É mostrar o caminho. Agora, se a pessoa vai ser salva, se não vai, se vai para o céu, se vai para o inferno, eu não tenho que ficar me preocupando com isso não, gente. É perda de tempo. Meu trabalho é chegar na pessoa que está lá se automedicando em casa e falar assim, meu querido, passa no médico. Você vai ser descontado, tu já está condenado. Eu estava desse jeito, mas fui no médico, resolvi meu problema. E olha que o exame que saiu lá, o raio-x mostrou coisa pior que eu nem imaginava. E agora eu estou resolvendo também. Porque Jesus faz isso, Ele faz uma obra completa. Então vai lá. Às vezes não é só esse negócio de carência que você está sofrendo, não, tem mais coisa aí dentro. Às vezes não é só o espírito de rejeição que você tem, não. Às vezes não é só um problema financeiro ou amoroso, não. Para de se automedicar com isso. Às vezes esse problema é mais embaixo, mas o médico vai te falar. O trabalho da igreja é levar essas pessoas até o médico, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho como igreja. Amém, gente? A gente quer ser parecido com Adão ou com Cristo? Com Cristo. Está com alguma falta injustificada? Fala com o Senhor. Você tem dúvida se você é salvo ou não? Faça uma aliança com Deus. Pode falar, Lucas. O último Adão, por isso mesmo. Porque ele resgata o propósito original que Deus queria fazer no ser humano. Amém, gente? Eu esqueci de só falar uma coisa da revista. Eu sei que meu tempo já está avançado pra caramba. Mas para não deixar dúvida também. A revista vai falar sobre lei. E o apóstolo Paulo também vai falar que a morte, para você não ficar com dúvida em casa, eu não li aqui, que a morte reinou de Adão até Moisés. Pastor, como assim? Agora a morte não está reinando? Calma. Em Adão, Deus deu uma lei. E em Moisés, na época de Moisés, Deus deu a lei oficial ali para o povo de Israel. Então, entre uma lei e outra, a morte reinou. De Moisés até Cristo, então a morte ela vai reinar na vida de quem? De quem não ficar debaixo do propósito de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que entre uma lei e outra, a morte ela está reinando, ela está governando. Agora, a lei serve para quê? Para expor para a gente o perigo do pecado. Agora, se não tivesse pecado, deveria ter lei? Não precisava. Mas a lei ela expõe isso, ela mostra, cuidado. Agora que o negócio estragou, cuidado, está aqui, um recado para vocês. Mas Deus, né, esse cara, né, lei, a graça sempre vem antes da lei. A graça sempre vem antes. Quando Deus vai dar a lei para o povo de Israel, antes de Deus falar os 10 mandamentos, Ele diz, eu tirei vocês do Egito. Isso é o que, gente? Graça. Eles mereciam? Não. Graça de Deus. Antes de Deus expulsar Adão e Eva, fez roupa para eles. Antes de Deus falar que não podia comer do fruto, Deus deu o mundo todinho para Adão.
para cuidar, com todas as delícias e benefícios. A graça sempre vem antes da lei. Jesus te salva com a graça. E depois fala, cuidado, para você não se desviar. Mas a graça sempre vem antes. Todo dia a misericórdia de Deus se renova, é graça. Mas vem a lei, cuidado. Cuidado. Sejam imitadores de Cristo. Amém, gente? Alguma dúvida, pergunta? Então vamos finalizar nosso EBD. Algum aluno quer orar nesse momento para a gente finalizar? Fala aí. Quem vai orar? Vou deixar livre aí, ó. Amém. Estamos encerrando nossa aula. 5 minutinhos para você ir no banheiro, beber uma água e a gente vai começar o nosso culto. Deus te abençoe.